Graça e paz. Que alegria ter você aqui comigo no canal Gospel News USA, o seu espaço diário de fé, inspiração e boas notícias. Eu sou a Malu e juntos vamos viver mais um momento especial, cheio da presença de Deus e de mensagens que vão falar profundamente ao seu coração. Quero aproveitar este momento para te convidar a inscrever-se agora mesmo em nosso canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Assim, você nos ajuda a espalhar a palavra e alcançar ainda mais vidas para o reino de Deus. E olha, se você ainda não conhece, acesse agora mesmo a nossa rádio Gospel News Dallas e viva 24 horas de adoração, louvor e mensagens que edificam o espírito. Baixe também o nosso aplicativo, disponível para iPhone e Android, e leve a presença de Deus com você onde quer que esteja. No carro, no trabalho ou durante o seu momento de oração. Fique ligadinho, porque a mensagem de hoje vai alimentar a sua fé, renovar a sua esperança e fortalecer o seu coração. O programa está começando e eu creio que Deus tem algo lindo preparado para você hoje. Olá, queridos! Hoje eu quero apresentar a vocês um livro profundamente transformador, escrito pelo pastor Vanderlei Franco. A Depressão e o Pastor, Curando o Curador. Essa obra é um verdadeiro manual bíblico de restauração e esperança, especialmente voltado para pastores e líderes que enfrentam o peso do ministério e as lutas da alma. Com uma linguagem clara e ungida, o autor fala diretamente ao coração daqueles que servem a Deus e muitas vezes sofrem em silêncio. Você pode adquirir o livro A Depressão e o Pastor agora mesmo na plataforma Amazon, e em janeiro acontecerá o lançamento oficial no Brasil. E se preferir, também pode solicitar o seu exemplar diretamente pelo WhatsApp 12 98192 Esse é um livro que traz cura, fé e renovação para todos que desejam entender mais profundamente o cuidado de Deus na vida dos que cuidam de outros. A Depressão e o Pastor, Curando o Curador, de Vanderlei Franco. Uma leitura que vai tocar seu coração e inspirar a sua caminhada espiritual. Queridos, antes eu gostaria de dizer aos irmãos, nós temos 2 livros. Um é o Perfil do Campeão. Esse livro aqui tem inclusive o prefácio do pastor Jorge Linhares. Está na 7ª edição, é um livro que vende muito, porque apesar de ser um livro motivacional, ele é um livro 100% baseado na Bíblia. Quando Deus me deu esse livro, seja o nome do Senhor, que tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Individualmente, esse livro nós estamos passando por R$25. Não é, na verdade, nós estamos vendendo. Esses livros nos ajudam na nossa missão de pregar o Evangelho. E nós temos esse Derrotando o Devorador, que é um livro pequeno, um livreto. Isso é um livreto. Se os irmãos adquirirem os 2, você vai apenas pagar R$30. R$30 nos 2, não tenho muito, deve ter uns 20 só. Você vai estar ajudando no meu ministério, o qual eu agradeço do fundo do coração. Meus amados, esses dias eu estava atendendo uma pessoa e a pessoa, ela estava muito deprimida, preocupada, amedrontada, enfim, estava tudo. Por quê? Porque o médico deu a ela uma sentença praticamente de morte. E foi ali, eu orei com aquela pessoa, eu aconselhei-a, eu dei um gás de fé em cima dela, mas depois, quando eu estava orando um dia de madrugada, eu falei: Senhor, reverte a situação dessa pessoa. E Deus me deu uma palavra naquela madrugada que eu quero compartilhar com os irmãos, que eu coloquei como tema: quando Deus reverte a situação.
Você crê que Deus pode reverter uma situação? Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de 2 Reis, no capítulo 20, e dos versículos 1 ao versículo 11. 2 Reis, capítulo 20, versículos 1 ao versículo 11. É muito difícil a gente pregar na igreja onde tem mestres, né? Como o pastor Jorge Linhares, não é? Como o pastor Daniel, os demais pastores, seus discípulos. Então, os irmãos não reparam não se eu falhar um pouquinho, porque eu estou aqui onde os mestres passam. Amém? Capítulo 20, e versículos de 1 a versículo 11, nos diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. O profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, suplico-te, lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas, e eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor. Disse Isaías: Isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se à sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol. Amém? De Acás. Amados, o rei Ezequias foi um dos reis mais bem-sucedidos de Israel. Ele começou seu reinado aos 25 anos e por 29 anos Ezequias reinou. Ezequias, ele tinha uma comunhão tão boa com Deus. Quando ele orava, o Senhor sempre o atendia. A Bíblia nos diz que uma certa vez Israel começou a ser ameaçada pelos assírios. Estavam mandando 185 mil soldados para destruir Israel. Israel não tinha condições de vencê-los. A Bíblia diz que Ezequias orou e Deus mandou um anjo do céu, e esse anjo matou os 185 mil soldados. Eu não sei qual é a sua situação aqui nessa noite. Muitas vezes nós vemos a sua aparência, muitas vezes nós vemos você aqui sorrindo, mas só quem sabe o que está acontecendo dentro de você é você mesmo.
É você e o próprio Deus que sabe como está o seu coração, como está o seu emocional. Mas eu posso te dizer que Deus está aqui e Ele vai reverter essa situação nesta noite. Você crê? Se Deus precisar enviar um anjo para resolver o teu problema, Ele vai enviar. Você crê nisso? A Bíblia diz que o Senhor deu uma sentença para Ezequias. Ezequias estava enfermo e o Senhor diz a Ezequias: coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Meus queridos, quando nós recebemos uma sentença má, uma sentença ruim, seja de um médico, seja de um advogado, seja de um juiz, nós temos em quem recorrer. Nós dobramos o joelho e recorremos ao Senhor, porque nós sabemos que Ele vai resolver o problema. Agora, quando é o próprio Deus que nos dá uma sentença, a situação fica difícil, não é? A situação fica difícil, como ficou a situação de Ezequias. Porém, Ezequias sabia que o poder da oração pode ir muito em seus efeitos. Ezequias sabia que o Deus que ele servia era poderoso para resolver mais esta situação dele. E a Bíblia diz que o que Ezequias fez? Ezequias olhou para a parede e começou a orar. Orar com aquela oração do coração, orar com aquela súplica do interior, orar com a alma. E ele começou a falar ao Senhor tudo que a sua fidelidade a Deus. E a Bíblia diz que aquela oração mexeu com o coração de Deus. Aquela oração fez com que Deus retrocedesse. Deus não se arrependeu. A Bíblia diz que Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porém, a misericórdia do Senhor é muito forte, a misericórdia do Senhor é muito grande. E Deus ouviu a oração, e Deus enxugou as lágrimas de Ezequias, e ainda Deus prescreveu a cura para ele. Deus podia muito bem ter curado instantaneamente Ezequias, mas Deus ainda disse: olha, você vai pegar uma pasta de figo, vai passar aí no lugar. Meu querido, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus, o mesmo Deus que curou Ezequias, é o Deus que está aqui nessa noite. É o mesmo Deus que resolve o seu problema, é o mesmo Deus que reverte a tua situação, é o mesmo Deus que Ele não dá a luz lá na fundo do túnel não, Ele clareia o túnel todo, aleluia. É o mesmo Deus que pode tirar você dessa situação que você está vivendo, você que já não tem mais esperança, você que já a sua fé está fragilizada, você que está sofrendo a pressão do dia a dia. Deus nesta noite pode reverter essa situação e vai reverter essa situação. Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus vai reverter essa situação. Você crê nisso? Deus vai reverter essa situação. Deus é poderoso, querido. O mesmo Deus de Ezequias é o mesmo que está aqui. O mesmo Deus de Ezequias é o mesmo que enviou o anjo. Se Deus precisar enviar um anjo para resolver o teu problema, Deus vai enviar. Se Deus precisar mudar a natureza para solucionar o teu problema, Deus vai mudar. Ezequias, depois da promessa tonta, ele ainda duvidou: Senhor, me dê um sinal então de que Deus vai fazer isso. Me dê um sinal de que o Senhor vai me curar e que ao terceiro dia eu vou subir lá ao templo. Aí Isaías disse: olha, Deus vai te dar um sinal. O que você prefere? Que o relógio de a casa adiante 10 graus ou que diminua 10 graus? Ele ainda questionou, ele falou: isso é mole. Adiantar, qualquer relógio adianta, eu quero ver atrasar. Quero ver atrasar. Daí Isaías diz: então é assim que vai acontecer. Querido, querida, Deus está disposto a fazer qualquer coisa para resolver o teu problema. Não importa se você tenha entrado aqui esmagado de problema,
não importa se a sua esperança está findando, não importa se as pessoas estão jogando a sua autoestima lá embaixo, não importa, o que importa é que o mesmo Jesus que diz a Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, está aqui nesta noite. Queridos, eu tenho uma netinha, a Thalita, que ela tem 10 anos agora. Há 7 anos atrás, o meu filho Wanderson, que é pastor também, ele era diretor de uma faculdade teológica chamada Christford Nation, lá em Dallas. Todos os dias à tarde, as crianças, enquanto eles iam para a aula, as crianças tinham suas monitoras, que tomavam conta das crianças. Naquela época a Thalita tinha 3 anos de idade. Todos os dias, muito calor, as monitoras pegavam as crianças, colocavam nelas colete salva-vida e levavam elas para a piscina normal mesmo, e elas pegavam e a piscina funda e elas se soltavam lá dentro. Claro, estava com a salva-vida, estava ali com as monitoras. Um certo dia, chegou a hora de ir embora. A líder das monitoras disse: vamos embora agora, vamos tirando as crianças. Era mais ou menos umas 15 crianças. Tirou todas as crianças, tiraram os coletes salva-vida e uma monitora no meio e a outra atrás e outra na frente. Mas a que estava atrás se descuidou e a minha netinha voltou agora sem colete salva-vida e fez a mesma coisa, se soltou na piscina. E elas foram embora. Quando estão lá: cadê a Thalita? Cadê a Thalita? Voltaram lá e a Thalita estava morta já dentro da piscina. Estava morta, literalmente morta. Chamaram uma médica que tinha lá, a médica veio, constatou que a Thalita realmente tinha morrido afogada. Estava sem respiração, estava sem pulso, estava roxa. Foi um desespero ali na escola, foi um desespero muito grande. O meu filho, o meu neto Gabriel, o maior, a minha nora, a escola toda, a universidade toda se apavorou e vieram. Todo mundo chorando, tiraram a Thalita desacordada ali. Puseram a Thalita no meio, fizeram um círculo e começaram a adorar ao Senhor. Não pediram para Deus trazer de volta, começaram a adorar, Senhor, adoraram. De repente, alguém disse: Senhor, o Senhor ressuscitou a Lázaro, traga a Thalita de volta. Quando a pessoa fez essa oração, a Thalita vomitou toda aquela água que ela tinha bebido e voltou. E olhou para a mãe dela e disse: o que aconteceu comigo, mamãe? Você entende disso? Aleluia, aleluia. Hoje a Thalita está louvando a Deus. A Thalita hoje vai estar gravando. A Thalita é uma bênção, mas sabe por quê? Porque não importa a sua situação, Deus pode reverter, seja como for. Não importa a situação que você está vivendo, não importa se alguém tem dito a você que não tem mais jeito, não importa se alguém tem dito que aquela faculdade não é para você, que você não tem condições de entrar, que não é para o teu bico, não importa se o médico diz: olha, você só tem tantos dias de vida. Não importa se o advogado diz: olha, a sua causa é causa perdida, não adianta. Não importa o que o juiz diz, o que importa é que aquele que pode reverter a sua causa está aqui nesta noite, aleluia, e ele vai fazê-lo. Você crê nisso, querido? Oh, meus amados, aleluia. Deus, Ele está acompanhando a sua situação. Quantas vezes nós estamos tão angustiados, quantas vezes nós estamos tão preocupados, quantas vezes nós estamos tão abatidos e não conseguimos ver o que Deus está fazendo. Muitas vezes Deus nos permite passar em certas situações para que nós possamos ir mais perto dEle.
mas Deus está no controle. Eu me lembro quando eu pastoreava ali em Pompano Beach, na Flórida, o pastor Jorge esteve lá, inclusive ele foi lá fazer o casamento da minha filha. Muito obrigado, pastor Jorge. Uma certa vez eu estava lá em Miami, que fica mais ou menos 40 minutos da onde está a minha igreja, e uma preocupação estava dentro de mim: Senhor, o que está acontecendo comigo, Senhor? Está acontecendo alguma coisa, porque eu dobro o joelho, eu vou orar, eu não consigo me quebrantar. Aquilo me preocupou. O que está acontecendo, meu Deus? O que está acontecendo? Eu não consigo quebrantar meu coração mais. E a minha preocupação era tanta, queridos, era tanta, que eu fui dirigindo e passei da onde eu tinha que entrar, e era horário do meu culto. Quando eu fui perceber onde eu já estava 40 minutos além da onde eu tinha que entrar. Aí quando eu entrei para voltar na pista, tinha uma senhora, aquela senhora que tem uns 200 anos, e estava dirigindo um carro. Lá nos Estados Unidos tem isso, as pessoas idosas, não importa a idade, ela vai dirigindo, vai. Quando eu vi aquela senhora dirigindo, eu ia com o meu carro atrás assim, dava uma acelerada para ver se ela se mancava, mas lá na frente tinha o farol estava verde, mas eu percebia que a mulher ia segurando, em vez dela correr para pegar o farol verde, ao contrário, ela ia segurando para que o farol fechasse, para evitar que ela passasse com o farol aberto. Mas dava tempo, e eu lá, ia na frente, acelerava um pouco mais. De repente o farol fechou e a velhinha brecou. De repente, assim, eu tive que brecar. Veio aquela vontade de olhar para ela e falar qualquer coisa. Fiquei nervoso, mas quando eu olhei atrás do carro dela, tinha um dizer assim: relaxe, Deus está no controle. Relaxe, Deus está no controle. Naquele momento foi o que eu precisava, irmãos. Deus permitiu eu dar essa volta toda, Deus permitiu eu atrasar no culto, Deus permitiu aquela situação para me dizer que Ele estava no controle da situação. E hoje Deus está dizendo para você: calma, eu estou dirigindo, eu estou no controle dessa situação. Calma, você vai conseguir vencer. Calma, a sua vitória vai chegar. Calma, esse problema não é problema de morte. Calma, é eu que estou permitindo você passar nessa situação para você se sensibilizar. Você entende isso? Meu querido e minha querida, só quem sabe na verdade o que você está vivendo é você mesmo. Ninguém tem ideia o que está passando com você. Ninguém tem ideia as noites que você não consegue dormir. Muitas vezes você não quer nem acordar o seu esposo, não quer nem acordar a sua esposa, você não quer passar para os seus pais para não preocupá-los, mas Deus sabe. Deus sabe. E Deus está no controle disso tudo. E é Deus que está dizendo: olha, acalma o teu coração, acalme o teu coração, eu vou resolver isso aí. Parece que não tem jeito, parece que está tudo perdido. Nada está perdido, porque a última palavra vem do Senhor. A última palavra vem do Senhor. Põe a mão no ombro do seu irmão e diga assim: calma, Deus está no controle, sua vitória está chegando. Você crê nisso, irmão? Isso não é sugestão não, isso não é autoajuda não, isso é o poder de Deus que está aqui. Isso é uma palavra profética que Deus está te dando. Ele está resolvendo o teu problema, querido. Ele está solucionando a tua situação. Ele está chegando com a sua vitória. Ele está vindo, aleluia. Ele está chegando, a sua vitória você não está conseguindo ver, mas Deus está trazendo de volta. Olá, queridos telespectadores do canal Gospel News USA. Hoje eu quero apresentar a vocês um livro profundamente transformador, escrito pelo pastor Vanderlei Franco. A Depressão e o Pastor, Curando o Curador. Essa obra é um verdadeiro manual bíblico de restauração e esperança, especialmente voltado para pastores e líderes que enfrentam o peso do ministério e as lutas da alma. Com uma linguagem clara e ungida,
o autor fala diretamente ao coração daqueles que servem a Deus e, muitas vezes, sofrem em silêncio. Você pode adquirir o livro A Depressão e o Pastor Agora Mesmo na plataforma Amazon, e em janeiro acontecerá o lançamento oficial no Brasil. E se preferir, também pode solicitar o seu exemplar diretamente pelo WhatsApp 12 98192 1000. Esse é um livro que traz cura, fé e renovação para todos que desejam entender mais profundamente o cuidado de Deus na vida dos que cuidam de outros. A Depressão e o Pastor, Curando o Curador, de Vanderlei Franco. Uma leitura que vai tocar seu coração e inspirar a sua caminhada espiritual. Como é bom sentir a presença de Deus, nos lembrando que a fé inteligente e a perseverança são as chaves para uma vida vitoriosa. Que o Senhor continue multiplicando bênçãos sobre cada um de vocês. E a você, querido telespectador, muito obrigada por estar conosco mais uma vez. E lembre-se, a nossa Rádio Gospel News Dallas está no ar 24 horas. Ou baixe o aplicativo no seu iPhone ou Android e ouça onde quiser. Sou a Malu e foi um prazer estar com você aqui no canal Gospel News USA. Até amanhã. E lembre-se, falar de Deus é espalhar amor.